Tudo o que você precisa saber sobre John Dalton, eu vou falar para você nesse vídeo. Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estrutura atômica, tá bom? Se você é novo por aqui, eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e esse espaço eu criei para você e os meus alunos aprenderem, treinarem e revisar essa ciência incrível, tá bom? Veja só, para a gente falar de John Dalton, não dá para a gente excluir o que veio antes dele, tá? Porque existia uma dúvida: o átomo é divisível ou não é divisível? Vê só, tudo começa, tá? Essa história de átomo, né? Começa com esses dois personagens aqui, Demócrito e Leucipo, tá bom? Eles são filósofos, não são cientistas. Mas a história diz que eles tentavam dar uma explicação para a composição da matéria, porque até então a matéria era feita ou da água, ou do fogo, ou do ar, ou da terra, certo? Ou pela união desses quatro elementos, poderia ser também. Mas eles não acreditavam nessa história. Até que um dia eles perceberam uma coisa no meio do caminho deles. Existia uma pedra, certo, na estrada, e eles passavam por aquele caminho por muitos anos. E devido à ação da natureza, aquela pedra estava diminuindo de tamanho, tá bom? Aí o que acontece? Demócrito fala para Leucipo assim: será que essa pedra não era maior alguns anos atrás? Aí Leucipo fala: realmente, era maior. E será que ela não vai diminuir, diminuir, até chegar o momento que vai virar o grãozinho da areia da praia? E quando chegar naquele tamanho, não vai diminuir mais? Aí Leucipo concordou com ele e eles criaram a teoria, certo? Que a matéria era formada de partículas muito pequenas e que não se dividia mais, tá bom? Então foi daí que surgiu a palavra átomo. O termo átomo significa exatamente isso. Não é divisível, não se parte, tá certo? E essa história do átomo, que a matéria é feita por átomo, ficou até muitos anos, mais de 2000 anos depois, tá bom? E ficou uma dúvida: o átomo se divide ou não se divide? Aí é onde chega John Dalton com as suas teorias. Ele foi o primeiro cientista a investigar se essa frase era verdade ou não. Tá certo? É isso que você tem que saber. A cronologia dos fatos, quem é que chegou primeiro, quem veio depois, isso é muito importante. E dá para você desenrolar muitas questões dos vestibulares sabendo contar essa história, sabendo desse detalhe dessa história. Vamos lá. John Dalton, tá? 1805, tá bom? Olha o que é que ele diz sobre a composição do átomo. Toda matéria é formada por partículas extremamente pequenas, chamadas de átomo. Ué, prof, você não acabou de dizer que essa frase daqui era de Demócrito e Leucipo? Exatamente. Bom, John Dalton. No tempo de John Dalton, a tecnologia era quase nula, quase zero. Não tinha muita coisa, não. Tá bom? E ele, nos seus experimentos, ele não conseguiu dizer de que era feito átomo. Aí até hoje é assim: quando você não consegue mudar alguma coisa na ciência, você continua afirmando o que o outro falou. Por isso que ele fala que a matéria é formada de átomo, partículas indivisíveis, muito pequenas, que é só aquilo mesmo, tem um limite para ela. Tá bom? E o que mais? Vê só. Os átomos são indivisíveis e indestrutíveis. Indivisíveis você já entendeu, tá? Então, o átomo seria o limite de tudo, tá certo? Agora, por que ele falou indestrutíveis? Aí entra um amigo dele, que vem antes dele, Lavoisier, tá certo? Ó, Lavoisier descobre o seguinte: que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que quer dizer essa frase? Por exemplo, uma reação química aqui, ó. Vou pegar o sódio
vou reagir com ácido clorídrico. Aí isso aqui vai se transformar em cloreto de sódio e gás hidrogênio. Fazendo o balanceamento, vamos colocar um 2 aqui, certo? Um 2 aqui e um 2 aqui. Pronto. O que quer dizer indestrutíveis? Ele confirmou o que Lavoisier havia falado. Se aqui tem sódio, do outro lado tem que ter o sódio, mas não na forma de sódio, tem que se transformar. É por isso que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Tá bom? Ó o cloro. Se aqui tem cloro, do outro lado tem que aparecer o cloro. Então é indestrutível, você não pode desaparecer com ele. É isso que ele descobriu. Tá bom? E isso aqui é verdadeiro, mas isso aqui não. Isso aqui não é. Tá bom? Mas isso aqui é indestrutível, isso aí é verdade e é válido até os dias atuais. Tá bom? O que mais? A união dos átomos formam as substâncias. Pronto. Isso aqui eu acho super importante. É uma descoberta de John Dalton. Quando você une os átomos, quando você faz ligações químicas, você está formando uma substância. Tá bom? Mas tem um detalhe. Essa união ocorre sempre com números inteiros. Como assim números inteiros? Você não pode pegar meio átomo e juntar com um átomo. Não pode. Tem que ser sempre números inteiros. Um átomo se junta com 2, um se junta com 3, 3 se junta com 1, mas nunca números com vírgula. É isso que está dizendo aqui. Então, um átomo combina com outro átomo para formar uma substância e vai gerar um composto sempre com números inteiros, nunca com números quebrados. Tá bom? É isso que ele está dizendo aqui. O que mais? Átomos de um mesmo elemento químico são iguais entre si, possuindo a mesma massa e as mesmas propriedades. Pronto. Aqui tem uma falha. E aqui também. Tá bom? Mas veja só. Uma falha para hoje, mas para o tempo dele, isso aqui estava certo. Tá bom? Então, nada de querer distinguir não. Eliminar Dalton da história. No tempo de Dalton, isso aqui era verdadeiro. Pense sempre assim. Até que chegou outro e foi mudando, e foi aí arrumando, deixando mais simples e mais certo, vamos dizer assim. Tá bom? Mas o que quer dizer essa frase aqui? Veja só. A gente tem carbono, certo? Carbono. Aqui foi o que ele disse. Átomos do mesmo elemento químico são iguais entre si. Ó, são todos carbonos. Possuem a mesma massa. Aí aqui é onde está. Aqui é onde pega. E aqui é onde pega também. Ó, o carbono pode ser 12, pode ser 13, pode ser 14. Tá vendo? Então, possuem a mesma massa? Não. Tá? Tem propriedades iguais esse pessoal aqui? Também não. Cada um a gente usa para uma coisa. Tá bom? Então, ele falou isso naquele tempo porque ele não conhecia os isótopos, que são elementos químicos que têm o mesmo número atômico, mas têm número de massas diferentes, que é o que você está vendo aqui, ó. Todos têm o mesmo número atômico, certo? Mas o número de massa é diferente. Tá vendo aí? Então, isso não ficou até os dias de hoje, tá? Mas ele falou isso lá e estava correto em 1805. Átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes. Ó, átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes. Aqui está mais coerente, né? Mas ainda pega um pouquinho com relação a esses isótopos aqui. Tá vendo? O que mais? Vamos lá. O átomo deve ser representado por uma esfera com a primeira letra do nome do elemento químico representado dentro da esfera. Como assim? Ó, a ideia de de representar os átomos, as substâncias também, através de símbolos, isso é uma ideia dos alquimistas.
tentando esconder a pesquisa deles, certo? Aí Dalton, como começou a falar sobre os detalhes das substâncias, né, que são os átomos, ele começou a representar os átomos como esferas, porque, segundo ele, o átomo era uma esfera maciça, uma esfera preenchida por dentro. Não poderia ser líquido ou gasoso, tem que ser algo sólido, certo? Aí ele deixou essa regra, essa lei na época. Ó, uma esfera, tá? Dentro da esfera você vai encontrar a primeira letra do elemento químico, só que em inglês, já que ele falava inglês. Por exemplo, eu uso muito esse exemplo em sala de aula. O ouro, tá? O ouro, ele em inglês se escreve assim, né? Gold. Pronto. Então, dentro da esfera aqui, a gente teria a primeira letra maiúscula dentro da esfera. Ele defendia essa ideia que o átomo era representado por uma esfera preenchida por dentro, uma esfera maciça. Certo? E isso ficou até que alguém mudou esse negócio. Tá certo? Mas era assim. Por isso que você vai ver algumas questões com essas bolinhas. Tá? Você vai ver essas bolinhas e o pessoal sempre se enrola nessas bolinhas. Cada bolinha dessa de uma cor diferente, tá? Uma representação diferente. É um elemento químico diferente. Foi uma forma mais didática que ele criou para representar os elementos químicos da época e especialmente os átomos, tá bom? Então, por exemplo, nesse sistema aqui, sistema é esse conjunto, vou chamar de conjunto. Nesse conjunto aqui, só tem um elemento só, que é o elemento da bolinha verde. Já no sistema 2, ó, esse conjuntinho aqui é uma substância. Tá vendo? Aí eu tenho uma substância só, que as outras são todas iguais. Tá vendo aí? No sistema 3, eu tenho essa substância. Eu tenho essa outra aqui que é diferente. E tenho essa outra aqui que é diferente. Ó. Tenho 3 substâncias. Tá bom? E no sistema 4, eu tenho essa substância e essa substância daqui. O sistema 1 é uma substância pura, só tem ela. O sistema 2 também, só tem uma substância. Mas o sistema 3 eu tenho uma mistura e o sistema 4 também eu tenho uma mistura. Mistura é a união de substâncias. Bom, é a partir dessas bolinhas que ele cria uma classificação. Ele cria uma classificação. Como é a classificação? Substância simples e substância composta. Aí, quando é que uma substância ela é simples e quando é que ela é composta? Ó, a substância simples seria esse caso aqui. É uma substância formada por apenas um elemento. Certo? Aqui também, ó. Não, aqui não. Aqui também, ó. Deixa eu circular aqui de novo. Aqui, ó. É uma substância formada por apenas um elemento. Só tem bolinhas azuis. Tá vendo? Essa daqui também seria uma substância simples. Tá bom? Agora, essa daqui, ó, que é formada por mais de um elemento, ele chamou ela de composta. Substância composta. Então, quando a substância tem um elemento só, ela é simples. Mais de um elemento, ela é composta. Tá bom? Bom, é isso que você tem que saber sobre John Dalton. Tá? Aquela doença daltonismo, né? Onde algumas pessoas não conseguem identificar alguns tipos de cores, é em homenagem a John Dalton. Ele tem esse problema também. Tá bom? Então, John Dalton, muitos vestibulares gostam muito de John Dalton, mas a pergunta ainda fica no ar. De que é feito o átomo? Não foi ele que descobriu. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você achou interessante, deixa um like para fortalecer o canal e também se inscreve por aqui se você ainda é novo, por aqui ainda não está somando com a gente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.